Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Se Respira. Aqui, nós tratamos de assuntos do nosso dia a dia, das nossas dores emocionais, do nosso dia a dia que todos nós vivemos. Eu sou a Daniela Rocco e hoje eu quero começar te propondo uma coisa. Vamos colocar ordem em casa? E não é a casa física, literalmente. Além disso que a gente já faz no nosso dia a dia, muitas de nós já faz no nosso dia a dia, a minha proposta hoje é para a gente começar a olhar a nossa casa interna. Começar a olhar essa nossa disfunção que muitas vezes a gente vive. Esse desequilíbrio interno que muitas vezes a gente vive. Nós mulheres temos uma tendência de muitas vezes olhar para fora. Porque é natural da mulher o cuidar, o proteger. E muitas vezes a gente fica fora e deixa de se olhar e deixa de se cuidar. E isso gera um desequilíbrio muito grande dentro da gente. Porque muitas vezes nós nos sentimos oprimidas, nos sentimos não vistas. E isso acaba gerando uma angústia muito grande dentro de nós, porque a gente se sente sufocada. Então, o meu convite de hoje é parar por um momento, parar por um minuto e começar a identificar o que é que eu estou sentindo dentro de mim. Para a gente começar a etiquetar, dar nomes aos nossos sentimentos, dar nomes às nossas emoções, para a gente conseguir colocar nas ordens e nos lugares certos, podendo assumir todos os papéis que a gente assume, mas com os nomes certos, para a gente poder trazer mais leveza e mais facilidade para a nossa jornada. Quer ver? Quantas vezes na sua vida você diz sim querendo dizer não? Quantas vezes você não gosta do que está acontecendo? Muitas vezes você não é a favor de fazer o que você está fazendo, mas com a necessidade interna de pertencer, de se sentir amada, de se sentir querida. Quantas vezes a gente diz sim, querendo dizer não? Isso fere a nossa essência. Isso fere quem de fato a gente é. E isso muitas vezes faz a gente se desconectar da nossa essência. Faz a gente se desconectar do nosso coração. Porque muitas vezes a gente nem para pensar. São tantos papéis que a gente assume durante a vida, são tantas funções que a gente tem durante a vida, que muitas vezes acaba automatizando e a gente mal para pensar e mal para olhar em tudo isso. É trabalho, é casa, é família, são os filhos, é marido, é companheira, é companheiro, enfim, é a família toda do entorno. E muitas vezes a gente tem que dar conta de tudo isso. Muitas de nós prover a casa sozinha. Muitas de nós tem que fazer acontecer. Porque é assim que tem que ser e é assim que é. Só que isso acaba gerando uma exaustão na nossa alma. Isso acaba gerando um cansaço sem fim. Porque a gente se desconecta da nossa essência. Porque a gente se desconecta quem de fato a gente é. Mulher é o único portal para chegar uma vida a esse mundo. Nós temos um poder, nós temos uma função muito importante. Eu não estou querendo exaltar o feminino e diminuir o masculino. Ao contrário. Eu estou exaltando as mulheres por conta de tudo que nós vivemos e por todo o cansaço que a gente tem vivido, sem diminuir em nenhum minuto o masculino. Nós somos seres duais e dentro de nós mesmas existe o feminino e existe o masculino. Diminuir o masculino fora, diminuir o masculino, seja homem, seja o filho, seja o marido, seja o pai, seja quem for, é negar o masculino dentro de você. Então, em nenhum momento na minha fala, por favor, não estou diminuindo o masculino, e sim enaltecendo o nosso feminino. E sim enaltecendo essa função linda que nós temos. Nós somos a renovação, nós somos o nascimento,
Nós somos quem traz vida a esse mundo. Portanto, nós somos vida em movimento. Nós conseguimos parir, nós conseguimos gestar. Mãe é casa, mãe é útero, mãe é aconchego. Portanto, toda mulher tem esse papel. E muitas delas escolhem não ter filho. E não tem nada de errado com isso. Não é disso que a gente veio, não é sobre isso que a gente veio discutir. Mas o fato é que todas nós gestamos. Sejam filhos, sejam amores, sejam trabalhos, sejam projetos, seja o que você escolher viver. A gente pode gestar e a gente pare. A gente pare nova vida, a gente pare um filho, a gente pare empreendedorismo. Você sabe que cada vez mais eu me aproximo cada dia mais de mulheres empreendedoras. Nós somos empreendedoras natas. Se você parar para pensar, se você não é empreendedora no seu trabalho de fato, presta atenção na sua vida. O quanto você empreende, o quanto você acaba fazendo dar certo aí as suas empresas, o seu lar, a sua vida, as suas funções. Então, empreender não significa que seja só no seu trabalho. E acaba sendo no seu trabalho, porque nós temos muitas funções, nós temos acúmulos de funções. Só que muitas vezes as mulheres, eu sinto mulheres cada vez mais perdidas, se sentindo completamente desconectadas, porque perdeu o equilíbrio do pensar, do sentir e do agir. É tomada por uma rapidez do dia a dia que não para se olhar, que não para sentir. E nós mulheres temos um poder intuitivo que é maravilhoso. Uma vez atendendo uma moça muito querida, ela me contou uma história que eu falei, puxa vida. A avó dela, moravam acho que em Minas, se eu não me engano, e a avó dela sentiu alguma coisa, pegou todas as crianças da casa e subiu o morro. E as crianças pegou comidinha, como se fosse um piquenique, e ficaram todos lá em cima do morro brincando e cantando e a avó distraindo. E caiu uma baita de uma chuva, levou metade da cidade. E ela disse, Dani, se minha avó não tivesse tirado todas nós de lá, todas nós teríamos morrido. Mulher tem intuição, mulher tem feeling quando ela está conectada com a essência dela. Muitas vezes a gente sente, muitas vezes a gente pressente e muitas vezes a gente não dá ouvidos para o que passa no nosso coração, para o que passa para as nossas sensações e para os nossos sentimentos. Então muitas vezes a gente está desconectada da nossa essência, daquela nossa voz que sabe, que simplesmente sabe. Então, muitas vezes a gente se sente perdida, a gente se sente sem chão. Então, agora é a hora de você voltar a se conectar com você, se conectar com esse poder que você tem dentro de você, se conectar para trazer novas oportunidades. Você sabe que eu tenho atendido bastante mulheres acima de 40 anos. E via de regra elas dizem, olha, eu já cuidei dos meus filhos, eu já tenho a minha casa formada, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, e agora? E o que mais? Aconteceu comigo uma situação muito importante esse ano, eu me parei. Então, quando eu falo que a gente tem o poder de se reinventar e de recomeçar e de fazer de novo, é isso. A gente consegue parir vários projetos e várias situações de formas diferentes. Eu me parei em 2020. Eu sempre fui uma mulher que eu tive muita segurança nas coisas que eu fazia. Então eu sempre trabalhei em lugares que eu sabia que estavam ali e que eu ia trabalhar e que estava tudo certo. Em 2020,
houve uma reviravolta no meu trabalho. E aí eu tive que me reinventar, porque eu falei, puxa, parada eu não vou ficar. Então, o fato de estar com vocês aqui hoje, de nós estarmos conversando, isso era há menos de um ano atrás inimaginável. Foi algo que aconteceu na minha vida e que eu tô assim, absolutamente encantada. Mas por quê? Porque eu me dei permissão de começar a fazer diferente. Porque eu abri espaço, ao invés de brigar com as situações que a vida me trouxe, eu entendi, disse ok, é assim que é, o que é que eu vou fazer com isso? Muitas vezes a gente se sente vítima das situações, muitas vezes a gente briga com o que acontece com a gente, e quanto mais vítima a gente sente, menos a gente consegue sair das situações. A gente começa a sentir dó do que a gente está vivendo e começa, por que comigo? Por que eu? Por que agora? E aí gera um desequilíbrio dentro da gente, gera uma irritação dentro da gente que a gente muitas vezes não consegue dar conta. Nós somos multipotenciais. Nós somos multitarefas. Olha só o quanto a gente tem um livro que chama Mãe Polvo. O quanto muitas vezes a gente consegue fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Homem, muitas vezes não consegue fazer o que a gente faz. Meu marido que brinca comigo, que eu passo o batom, dirijo, mudo o rádio e tomo conta das crianças. Homem foca numa coisa só. Então a gente tem muitas qualidades que precisam ser geridas, que precisam ser olhadas, que precisam ser gestadas. Você, mulher, precisa de um tempo para parar, para se olhar. Por que é que eu estou vivendo essa dor? Por que é que eu estou vivendo esse vazio dentro de mim? Por que é que essa insatisfação está tomando conta de mim? Por que é que eu acho que nada dá certo na minha vida? Será que nada dá certo mesmo na tua vida? Eu estava conversando esses dias com uma amiga e eu intuitivamente sempre pratiquei a escrita. Então, momentos muito tristes da minha vida, eu escrevia. Então, eu escrevia cartas e cartas, não muito longas, mas eu tenho muitas cartas que eu escrevi ao longo da minha jornada. E um dia desses eu parei para olhar o conteúdo e comecei a ler o que tinha nessas cartas. E é uma coisa muito interessante. Se a gente parar para olhar para trás e relembrar quantos desafios a gente já passou, quantas dores a gente já teve, quantas vezes a gente já chorou e achou que não ia dar conta, e achou que não ia conseguir nunca sair daquilo. Você sabe, eu engravidei muito cedo. Eu estava no último ano de faculdade, eu tinha 22 anos. E aí, de repente, eu tive que assumir papéis importantes, né? Eu brinco que eu entrei na faculdade sem nada, uma menina, e saí uma mulher casada, formada e com filha. Então, e de repente, eu estava recebendo da vida, eu estava recebendo do universo todos os pedidos que eu sempre fiz. Então, me perguntavam, Dani, você vai ser o quê quando você crescer? Né? Pergunta de criança. Eu falava, eu vou ser mãe. Não, eu entendi, mas você vai fazer o quê da vida? Eu falava, eu vou ser mãe. Então, eu estava me formando na faculdade com um neném no colo, que era o meu pedido. Só que a hora que eu me vi assumindo aquele monte de papéis, eu falei, meu Deus do céu, e agora por onde eu começo? E agora como é que eu vou dar conta de tudo isso? E o quanto muitas vezes tudo isso que a gente assume, todos esses papéis que a gente assume, o quanto a gente vive a culpa. Mais uma vez eu volto, o quanto a gente se cobra, o quanto a gente se judia no dia a dia. A gente não olha com empatia para os nossos acertos. A gente não se parabeniza mais.
A gente acha, sabe quando a gente tira 10 na escola, que você vai levar o boletim para a mãe e a mãe fala, não fez mais que obrigação? É isso que muitas vezes nós temos vivido na nossa vida. Se a gente acerta, não fez mais que obrigação. Se a gente erra, a gente se pune, a gente se culpa, a gente se maltrata. E aí, esse buraco dentro da gente vai ficando cada vez maior. E cada vez mais a gente vai se sentindo mais incompetente, cada vez mais a gente vai sentindo que a gente não dá conta mesmo. E é a hora que a gente dá aquela deprimida, que a gente vive aquela tristeza, aquela angústia que parece que não tem fim. Olhar com empatia. E o que é isso? O que é olhar com empatia? É poder olhar que sim, nós somos falhas. Que sim, nós somos imperfeitas. Graças a Deus. Porque através da nossa imperfeição, a gente vai cada vez melhorando. O problema é quando a gente fica achando só a imperfeição. Quando a gente fica só olhando para os nossos erros. Quando a gente fica só olhando para as nossas falhas. Isso me faz lembrar uma vez que eu atendi ela já era uma senhora, e ela dizia, eu não sei o que eu tô fazendo aqui nessa vida ainda. Eu não sei, ninguém gosta de mim, eu não tenho mais função, eu não tenho mais o que fazer. E aí, numa das nossas conversas, eu falei, para olhar o que você tá falando. Ouve o que você tá falando. Veja se é o que você sente. Porque muitas vezes a gente fala da boca para fora para poder ouvir do outro o que a gente quer. Ouvir do outro, imagina, você tá ótima, você é maravilhosa, você resolve. E muitas vezes a gente sente de fato essa dor dentro da gente. E sente essa necessidade de aprovação. E aí eu disse para ela, se você parar e olhar para trás, o que você fez até hoje, aí ela me olhou com uma carinha, tem sentido o que você tá falando com o que você já fez, se você parar para prestar atenção com tudo que você já fez? Ela me olhou com uma carinha marota, uma carinha sapeca, e ela falou, é verdade, você tem razão. Então, quanto muitas vezes a gente está com o foco, com a ótica no negativo. Muitas vezes a gente está fora. A gente está olhando para o outro. A gente está cuidando do outro. A gente está olhando para as nossas amigas. A gente está olhando para o relacionamento do outro, da outra. A gente está olhando para o trabalho da outra. E nos diminuindo. E achando sempre que a gente é menos. Quando a gente está fora, sempre a gente vai comparar o melhor do outro com o nosso pior. E isso faz cada vez mais a gente descer um degrau. Cada vez menos nos sentirmos pertencentes, nos sentirmos poderosas o suficiente. E não estou falando poderosa de se sentir superior, ao contrário. Estou falando do poder interno que todas nós temos. Esse poder que vem do útero, literalmente, que é o nosso poder feminino. Não tem o sagrado feminino? Todas nós temos o nosso sagrado feminino. Todas nós somos conectadas. Somos almas espiritualizadas. Aliás, outra coisa importante para a gente poder parar para olhar também é a nossa espiritualidade. O quanto muitas vezes a gente acha que as coisas não estão acontecendo e a gente se desconecta com as nossas crenças. A gente se desconecta com as nossas orações, com os nossos pedidos, com as nossas rezas, com as nossas meditações. Porque muitas vezes a gente passa a não acreditar porque a gente não foi atendido, porque não veio na hora que eu pedi, porque olha o que está acontecendo na minha vida, nada está dando certo. E a gente se desconecta da nossa espiritualidade. A gente se desconecta da nossa essência. Todos nós somos conectados. Portanto, a minha cura é a sua cura. A minha tristeza é a sua tristeza. Todo mundo respira o mesmo ar. Portanto, se você se curar, eu me curo um pouquinho. Se eu me curar,
você se cura um pouquinho. Então, acho bastante importante a gente parar para prestar atenção na capacidade que todas nós temos de fazer diferente. Na capacidade que todas nós temos. Sabe aquele poder que a gente tem quando a gente quer muito alguma coisa? Você sabe, não sabe? É se conectar com essa força que a gente tem dentro para começar a fazer diferente. É se conectar com esse poder, com esse sagrado feminino que a gente tem dentro da gente. E parar de competir. E parar de olhar do lado. E parar de se comparar com as pessoas. Mulher tem muito disso, né? De beleza e querer se sentir mais. E não tem nada de errado com isso, ao contrário. Tem mais é que se sentir linda mesmo. Tem mais é que se sentir poderosa mesmo. Pra você. Poder ostentar não pro outro. Poder ostentar pra você. O que seja honesto e o que seja verdadeiro com a sua essência. Ostentar a sua alegria, ostentar a sua felicidade, ostentar o seu amor, ostentar a sua verdade. Mostrar para todo mundo quem de fato você é. Todo o seu otimismo, todo o seu bom humor. Isso é conexão. Isso é reconexão com a sua alma. É reconexão com o seu gerar, com o seu parir. Então, quais são os planos que você pode fazer a partir de agora? Como é que você pode começar a fazer diferente? Como é que muitas vezes você pode parar e se respirar, praticar o se respira. Tomar uma respiração profunda e entrar em contato com a sua intuição. Entrar em contato com o seu sentimento. Entrar em contato com quem você de fato é. Pratica o se respira, faz uma respiração consciente, fecha seus olhos e começa a dar nome para os seus sentimentos. Começa a perceber, será que o que eu estou pensando é o mesmo que eu estou sentindo? Há que ter o equilíbrio entre o pensar, o sentir e o agir. Muitas vezes a gente pensa uma coisa e age e é completamente diferente ao que a gente sente. Muitas vezes a gente fala, eu acho que é certo fazer isso, mas eu sinto que não é. Quantas de nós fala essa frase? Quantas de nós pratica isso no dia a dia? Pensa uma coisa, sente outra e acaba fazendo uma das duas com elas desconexas. A hora que a gente consegue trazer o nosso pensamento e a nossa emoção juntas, é a hora que a gente se sente competente, é a hora que a gente se sente capaz. Porque isso dá força pra gente. Sabe aquela história? Morro de medo de ser mãe. E aí as pessoas dizem, a hora que você for ser mãe, a tua intuição vai falar mais alto. É isso. Morro de medo de mudar de emprego, Daniela. A sua intuição vai falar mais alto. O que é que você tem que fazer, como é que você tem que fazer. A hora que a gente se abre para o novo, a hora que a gente se abre para o diferente, as coisas acontecem. Minha mãe dizia uma frase que eu adoro. Coloca o pé, que Deus coloca a estrada. Se mantenha em movimento, eu não disse agora há pouco? Mulher é geradora de vida. Mulher é geradora de movimento. De vida. Então, o negócio é você não ficar parada. Como é que você pode começar a movimentar essa energia vital que tem dentro de você? Como é que você pode colocar essa amorosidade, esse olhar, essa postura, essa fala para o mundo? Muitas vezes a gente tem muito medo. Muitas vezes a gente se sente muito inseguro e muito incapaz. Muitas vezes a gente se sente muito insegura, porque a gente sente, a gente sabe, mas não coloca em prática. Então o treino agora é para você começar a se conectar com a sua essência feminina. Trazer de volta o seu equilíbrio, o seu centro,
a sua certeza, tirar do útero a sua força de renascimento, de reconexão, de amorosidade. E a hora que a gente faz esse movimento, a gente está fazendo uma troca, que é uma das leis da constelação familiar, que é o dar e o receber. Portanto, a hora que eu tiro algo de dentro de mim, eu estou abrindo espaço para algo novo chegar. Quando eu me machuquei em setembro do ano passado, que eu tive um traumatismo craniano, meu cabelinho aqui, ó, tá até nascendo. Eu coloquei esse símbolo do infinito e disse que eu nunca mais tiro, a não ser que ele quebre. Por quê? Porque esse movimento do dar e do receber, ele forma um movimento de elipse, que é um movimento que é infinito, que é o dar e o receber, que é o dar e o receber. Então, a hora que eu dou para o universo meus sentimentos que eu não preciso mais deles, eu estou prontinha para receber algo maior e algo melhor, se assim o for, se assim eu desejar. Então, fazer esse movimento, e eu costumo dizer que você pode fazer esse movimento na prática, no treino do Se Respira. Ai, Daniela, como é que é isso? Olha que bacana, que exercício bárbaro para você fazer no seu dia a dia. Parece simples, mas se você colocar em prática diariamente, você vai ver o quão poderoso isso é. O Se Respira, o que é? É tomar uma respiração profunda, segurar um pouquinho e soltar lenta e longamente. Então, como é que você pode fazer essa prática simples de fazer essa troca do dar e do receber? Eu dou para o universo o que eu não quero mais e inspiro para mim o que eu quero. Então, por exemplo, hoje eu estou me sentindo completamente desequilibrada. Então, eu quero que o desequilíbrio saia de mim. E o que eu quero para dentro de mim? Eu quero a minha intuição. Ótimo. Então, eu vou inspirar a intuição. E solto o desequilíbrio. Eu estou irritada. Eu vou tirar a irritação de dentro de mim e vou trazer para mim a calma. Então eu inspiro a calma e solto a irritação. Esse treino é um treino bastante importante para o seu dia a dia, para você trazer para você ressignificados, trazer para você um novo olhar sobre si mesma. Tirar de dentro do teu peito toda a sua mágoa, toda a sua opressão, toda essa sensação de incapacidade que muitas vezes nós vivemos em muitos momentos da nossa vida, não são poucos. Então, fazendo esse exercício, fazendo essa troca, liberando para o universo o que você não quer mais, solta no ar o que você não quer mais e traz para dentro de você os seus sonhos de volta. Traz para dentro de você o seu poder de volta. Traz para dentro de você os projetos de vida que você pode se abrir a partir de agora para começar a fazer diferente. Começa a fazer a vida em movimento. O dar e o receber. O inspirar o positivo para dentro de você e expirar o negativo para fora de você. Com isso, quando você inspira profundamente, você entra em contato com o seu silêncio. O silêncio, muitas vezes, fala muito alto. O silêncio, no silêncio, você entra em contato com a sua intuição. Você entra em contato com todas as respostas que muitas vezes, se você não parar, você não vai ouvir. É uma frase antiga, que provavelmente você já deva conhecê-la, mas todas as respostas estão dentro de você. Provavelmente você já tem ouvido isso. E é isso. É você poder entrar em contato com a sua intuição. Porque a hora que você entra em contato com ela, você sabe. Você só sabe. E aí, a hora que você sabe que você está conectada com você mesma, você não duvida das suas respostas. Você não vai se deixar, não vai deixar de se ouvir mais.
Você vai renascer para suas certezas. Você vai renascer para essa mulher linda e poderosa que tem aí dentro. Que pode estar adormecidinha, não tem problema nenhum. Mas cabe a você ter essa vontade e ter esse intuito de poder se retomar, de poder começar a fazer um pouquinho diferente. Sair dessa solidão que muitas vezes você vive, sair dessa tristeza que muitas vezes você vive e se reconectar com você. A gente só consegue a abundância na vida a hora que a gente está abundante dentro da gente. E abundante do que, Dani? Abundante de amor, abundante de certeza, abundante de calma. Dani, mas mulher calma. Eu também não sou uma mulher calma, mas eu trago a calmaria para dentro de mim quando eu faço Se Respira. Quando eu me proponho a prestar atenção na minha essência, a me reconectar com a minha essência, a me reconectar com a minha certeza. Então faz esse treino, faz essa prática de trazer para dentro de você todo o positivo e soltar todo o negativo. Para você poder entrar em contato com você mesma e poder fazer o quê? Colocar ordem dentro de casa. Se você gostou desse conteúdo e acha que tem alguma mulher, alguma amiga, algum amor da sua vida que seja importante ouvir, compartilha. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Muito obrigada por ter ficado até agora nesse papo delicioso. A gente vai se encontrar outras vezes. E eu tenho um recadinho último para você. Não se esqueça, se respira. Um grande beijo e até a próxima.